Com vocês, programa Saber Viver, com Melissa Costa. Oferecimento Ocular e Hospital de Oftalmologia. Olá, um ótimo dia para você. No programa de hoje vamos falar de um assunto muito importante, o câncer de mama. Afinal, estamos na campanha do Outubro Rosa. O cirurgião plástico Winston Ueda irá tirar todas as dúvidas sobre essa doença e a importância do diagnóstico precoce. Além disso, falaremos também sobre cirurgia plástica. Teremos uma reportagem super interessante sobre cintas modeladoras e a importância no seu uso no pós-operatório. E claro, com a participação dos nossos colunistas com dicas super importantes. Fique ligado, o programa Saber Viver está começando. Já estamos no Outubro Rosa, o movimento internacional de conscientização do câncer de mama, criado nos anos 90. E para conversar comigo um pouco sobre isso, eu convido o Dr. Winston Ueda, cirurgião plástico. Bom dia, Dr. Winston. Bom dia, tudo bem? Dr. Winston, começando o nosso bate-papo aqui, explica pra gente um pouquinho o que era o câncer de mama. O câncer de mama, hoje no Brasil, é o câncer que mais acomete as mulheres, principalmente o tipo de câncer maligno que mais, infelizmente, mais leva ao óbito às mulheres. É um câncer que pode acometer mulheres e homens. 99% dos casos são mulheres, 1% são os homens, né? Por isso que a gente salienta sempre no Outubro Rosa, tem todo esse porém. E o câncer é um tumor maligno. Infelizmente, muitas vezes, se não acompanhado, se não diagnosticado precocemente, ele leva a um final triste. É hereditário, Dr. Winston? Ele não podemos dizer exatamente hereditário, porque vários casos não têm ligação não tem história positiva, como a gente diz na medicina, que a mãe teve ou a avó teve. Mas tem fatores genéticos que podem influenciar um desenvolvimento, uma maior chance de evoluir isso aí. Um exemplo conhecido internacionalmente é o caso da Angelina Jolie, que a mãe teve, e ela fez um estudo genético onde ela tinha alguns genes que predispõem a ter mais chance de ter esse caso na família, né? E aí o autoexame é uma das melhores prevenções? Sem dúvida, o autoexame é muito importante. Um dos principais sintomas do câncer de mama é palpação de nódulos ou alguma alteração na mama de consistência diferente. No entanto, ele não descarta em momento algum um acompanhamento com o mastologista, que é o especialista que faz esse acompanhamento todo da mama aí para ver se tem alguma alteração, algum nódulo, alguma coisa que possa levar a algum exame ou alguma outra necessidade de exames mais profundos. E o diagnóstico precoce é a melhor solução, né, doutor Winston? Sem dúvida. A melhor forma de evitar esses óbitos aí, que, como eu disse anteriormente, que são altos nas mulheres, é evitar que tenha isso, ok? E quais são os sintomas, para a gente explicar um pouquinho para o nosso telespectador? Felizmente, um dos principais sintomas são as nodulações, igual eu já havia dito antes, a gente palpar alguns caroços diferentes que não é comum na mama. No entanto, não é tão comum ter dores, ter sinais de inflamação, ou pode acontecer também de drenar algum líquido, a palpação do mamilo e coisas afins. Mas o mais comum são as nodulações. Esses outros sintomas não são tão comuns de acontecer. E como que é feito esse diagnóstico? Na verdade, esse diagnóstico, o autoexame ajuda, mas ele não é feito só com o autoexame. A gente começa com esse autoexame em casa, onde vamos ter algumas alterações, e disso a gente vai procurar um especialista. No especialista, ele vai palpar, vai examinar, e nisso ele vai pedir alguns exames de imagem, onde a gente pode ver com maior precisão o tipo de nódulo, o cisto, o que é essa lesão que tem na mama feminina. Que muitas das lesões que vamos ter também nas mamas são benignas, não tem necessidade de intervenções ou coisas do tipo. E o que toda mulher deveria fazer, então, doutor, para prevenir o câncer? O principal, eu acho que é o autoexame,
o acompanhamento constante com o masto, com o gineco, que muitas vezes o ginecologista ele também atua nessa área. E, vamos dizer assim, acompanhar, no geral, hoje em dia, as campanhas, tudo isso, que dão essas orientações. Porque muitas vezes, se você for procurar, muita gente não sabe essa nodulação, isso que o programa está passando, o paciente não sabe. O mais comum é ter um nódulo, ter isso. Famosos cistos também, cistos, né? Eles não conhecem nada do tipo. Às vezes ele vai achar normal ter um nódulo. Ele não sabe que um câncer de mama, um dos principais sintomas é um nódulo. Ele vai ficar com um nódulo longa data e pode acontecer de quando ele procurar um masto. Já está num grau evolutivo. Já está num grau muito avançado, que é ruim, né? E agora vamos entrar um pouquinho, eu quero que você explique pra gente como é o tratamento. O tratamento vai variar conforme o câncer e conforme o quadro que ele já vai se encontrar. Mas normalmente ele vai variar com a cirurgia, tem vários tipos de cirurgia, desde uma biópsia pequena, uma punção pequena, até uma mastectomia, que é o outro extremo, que é uma mastectomia radical, que vai ter que, vamos dizer assim, retirar praticamente toda a mama feminina. Junto com isso pode estar associado uma mastectomia ou uma quadrantectomia, que seria uma retirada parcial da mama, com quimioterapia, radioterapia, assim, vamos dizer, um câncer de mama, assim como os outros, que vão causar aqueles efeitos da quimio, da rádio. Que tem os efeitos colaterais também, da quimio, da rádio, né? Existe, então, no que você me diz, como tratar, a orientação é a melhor solução. Sempre a gente fala aqui que a prevenção é o melhor remédio, né, doutor Winston? Mas uma vez diagnosticado, deve-se, então, saber o que fazer. Existem possibilidades de fazer um tratamento ou até mesmo uma cirurgia mais grandiosa, aí, a mastectomia total? Sem dúvida. Como dito, tem tudo isso para ser feito, desde, às vezes, uma biópsia simples, até uma mastectomia radical com a quimioterapia ou uma radioterapia associada, né? Vai variar muito de cada tipo de tumor, de cada tipo de câncer que nós vamos ter e também da evolução. O principal, se a gente conseguir diagnosticar bem precocemente, talvez uma biópsia simples a gente consiga retirar e deixar essa mama livre, sem nada, e não tem necessidade de uma mastectomia ou outros tratamentos adjuvantes aí. Eu queria que você deixasse uma mensagem para o nosso telespectador, doutor Winston, sobre exatamente a importância da prevenção, do autoexame. Nós estamos agora no Outubro Rosa, começa essa campanha novamente o mês de outubro todo, né? O que eu tenho para dizer como médico é o seguinte: o câncer de mama é uma doença muito comum nas mulheres, né? Vem acometendo várias mulheres e não precisamos ter medo do diagnóstico. Infelizmente é um câncer que tem vários tratamentos que têm efeitos colaterais, mas diagnosticado precocemente, ele tem um tratamento, não vai ter um desfecho triste, infelizmente, como em vários casos, mas vai ter um desfecho legal. E outro, porém, não precisamos ter medo de perder uma mama ou muitas vezes, como nós escutamos no consultório, que a paciente vai ficar mutilada, vai ficar sem mama. Nós temos hoje muita tecnologia, muitos estudos e muitas técnicas cirúrgicas que nos permitem reconstruir uma mama praticamente idêntica a uma mama anterior à mastectomia, à cirurgia, tudo isso. Aproveitando que você falou, doutor, sobre cirurgia plástica, nós vamos para um intervalo comercial e continuamos depois o nosso bate-papo com o doutor Winston. É rapidinho. Estamos apresentando Programa Saber Viver, com Melissa Costa. Oferecimento Ocular e Hospital de Oftalmologia. Essa é a Carlota Plus Size, uma moda jovem, moderna, democrática e feminina. Se existem padrões na moda grande, aqui na Carlota Plus Size, nós decidimos rompê-los. Venha você para a Carlota Plus Size. Pessoal, essa é para ficar de olho aberto. A Oculari, Hospital Referência em Oftalmologia em BH, criou o programa Mais Visão. A qualidade e estrutura de atendimento da Oculari
com preços acessíveis para quem mais precisa, sem mensalidade nem burocracia. É mamão com açúcar. Ligue agora e saiba mais. Programa Mais Visão. A qualidade ocular Ao seu alcance. Voltamos a apresentar o programa Saber Viver. Oferecimento Ocular e Hospital de Oftalmologia. Estamos de volta com o programa Saber Viver. E eu convido agora a nossa querida Ingrid Vilela para conversar um pouquinho com vocês. É com você, querida. Bom dia! Hoje eu vou começar com uma pergunta intrigante. Quando alguém te pede algo que você não está disposto a fazer, você consegue dizer não com facilidade? Dizer não é algo muito desconfortável para uma boa parte de pessoas e por esse motivo é comum que elas prefiram dizer sim para evitar situações desagradáveis. Porém, quando alguém faz algo contra a sua própria vontade para não desagradar os outros, sinceramente, a quem ele está desagradando? A ele mesmo, né, gente? Esse tipo de comportamento é muito comum em pessoas que não desenvolveram as suas competências emocionais e geralmente esses acreditam que é necessário agradar o tempo todo. Ser prestativo e auxiliar os outros é extremamente positivo, mas é preciso ter limite e entender que é importante dizer não e ter em mente que saber recusar determinada situação também é uma grande virtude. Afinal, quantos nãos você já recebeu na sua vida e quantos deles também foram de extrema importância para o seu desenvolvimento? E para você que tem dificuldade de negar pedidos alheios, irei te mostrar alguns motivos importantíssimos para que você saiba posicionar daqui para frente. Primeiro de tudo, estabeleça as suas prioridades. É muito importante priorizar as suas tarefas, afinal, você é responsável pela sua vida. Agora, também seja gentil quando precisar dizer não para alguém. Seja o mais transparente possível e evite inventar desculpas. Lembre-se, você tem todo o direito de recusar algo que você não deseja fazer e nem tem obrigação de dizer sim para tudo. Quer melhorar os seus relacionamentos interpessoais? Invista em autoconhecimento. Eu posso lhe auxiliar a conviver melhor consigo e com os outros. E saiba que há possibilidade de dizer não sem sentir dor. Até mais! Gratidão, Ingrid, mais uma vez pela sua participação aqui conosco no Saber Viver. Agora, gente, vamos falar sério. O uso de cintas modeladoras nos traz um conforto e tanto, não é mesmo? Acompanhe agora a reportagem que eu mesma fiz com a Vilma. Ela atua há 20 anos no mercado utilizando as cintas modeladoras. Vocês aí de casa, sabiam que as cintas modeladoras podem trazer muito conforto? Por isso eu convidei uma especialista no mercado e de 20 anos que já trabalha com isso. Bom dia, Vilma. Vilma, conta um pouquinho pra gente o que as cintas modeladoras podem trazer de conforto aí. Bom dia, Melissa. Como você falou, já há mais de 20 anos eu trabalho com as cintas, né? Me especializei principalmente no pós-parto, mas atendo também as mamães que fizeram cirurgia plástica. Eu fiz uma cirurgia 26 anos atrás, para ser mais precisa, e o médico me indicou uma pessoa que fabricava, que entregava no hospital, mas nessa época eu tinha uma loja e eu resolvi levar uma cinta que eu achei que me atenderia. E à noite, minha mãe teve que cortar essa cinta do meu corpo, de tamanho desconforto. E aí, no outro dia, eu chamei a pessoa que o médico tinha indicado, né? E ele levou o número correto, o alívio foi imediato. E aí, eu passei a vender na minha loja essa cinta. E, apesar da venda ter sido muito boa, era muito recorrente a troca. E aí ele passou a só fabricar e desde essa época eu resolvi entregar a cinta nos hospitais. E tenho feito isso já há 26 anos. Que bom, Vilma. E me conta agora um pouquinho aqui. Além das cintas modeladoras, você trabalha também com sutiãs que trazem todo esse conforto, né? E para o que serve realmente? Quais são as maiores indicações?
Eu trabalho com sutiã de amamentação. No nosso caso, apesar de... Hoje, os pediatras não querem que a mamãe use o tempo todo o sutiã de amamentação. Que eles querem que o bebê tenha mais contato com o seio, né? Então, nós optamos por um modelo que o fechamento é na frente. Então, ele é reforçado. Então, a gente orienta que, ao amamentar, ela abra o sutiã. Então, quando sai, ela faz a opção de abrir na região do seio. No pós-operatório, ele ajuda, né, no inchaço. Quando há uma colocação de prótese, ele mantém a prótese no lugar, né? E principalmente no seroma. E Vilma, é importante então a utilização dessas cintas, desse sutiã no pós-operatório, como você nos informou. Dentro desses 20 anos, você pode nos contar o que tem de diferencial no tecido ou no conforto? Sim, não é qualquer lycra que você compra na primeira loja de lingerie que você encontra, como aconteceu comigo, né? Eu achei que a que eu tinha lá na minha loja me atenderia, né? Hoje os médicos cirurgiões têm os seus fornecedores, cada um tem o seu de confiança, mas basicamente as cintas são fabricadas do mesmo material. É uma lycra cetinete, é um material específico para as cintas modeladoras, é de um material reforçado. Então, não é uma lycra comum, de um material rígido, é específico para uma cirurgia plástica. O que eu acho mais interessante, Vilma, é que indiferente qual seja, né, o objetivo do sutiã, da cinta ou até mesmo da meia calça, existe uma pesquisa realizada e todas as aberturas são feitas na frente. Você pode explicar um pouquinho o porquê? Sim, às vezes a pessoa não tem uma pessoa para ajudar e ela não pode levantar o braço, principalmente após uma cirurgia dos seios, né? E ele sendo na frente, a pessoa pode ter um mínimo, né, de levantar o mínimo o braço. E sempre são 2 carreirinhas de colchetes, porque no início tem o inchaço, tem o curativo, né? E aí mas com o tempo ela pode ajustar no tamanho ideal. Agora eu fiquei sabendo também, Vilma, que você é especializada em pós-parto. Então as mamães que precisam aí de um amparo pós-parto, pode te procurar. Conta pra gente aonde te encontrar, Vilma. As pessoas me ligam já da maternidade, são vários obstetras que me indicam, né? Geralmente eu pergunto só o número que eu usava antes, eu vou com toda a numeração, já na maternidade, e eu mesma coloco na mamãe. É isso aí, gente. Eu vou deixar aqui para vocês todos os contatos da Vilma. Se você está precisando de um amparo, ela vai com certeza ajudar vocês. Vamos para um breve intervalo comercial e na volta eu continuo o meu bate-papo com o Dr. Winston Eda sobre cirurgia plástica. É rapidinho. Estamos apresentando Programa Saber Viver, com Melissa Costa. Oferecimento Ocular e Hospital de Oftalmologia. Essa é a Carlota Plus Size, uma moda jovem, moderna, democrática e feminina. Se existem padrões na moda grande, aqui na Carlota Plus Size, nós decidimos rompê-lo. Venha você para a Carlota Plus Size. Pessoal, essa é para ficar de olho aberto. A Ocular, Hospital Referência em Oftalmologia em BH, criou o programa Mais Visão. A qualidade e estrutura de atendimento da Ocular, com preços acessíveis para quem mais precisa, sem mensalidade nem burocracia. É mamão com açúcar. Ligue agora e saiba mais. Programa Mais Visão. A qualidade ocular ao seu alcance.
voltamos a apresentar o programa Saber Viver. Oferecimento Ocular e Hospital de Oftalmologia. Estamos de volta com o programa Saber Viver. E agora vamos conversar um pouquinho sobre os direitos e deveres através das redes sociais. E é com o nosso querido Zanoni Júnior. Bom dia, Zanoni. Bom dia, Melissa. Voltamos aí com nossa coluna Na Palma da Lei. E hoje eu volto a um assunto tendo em vista os inúmeros telefonemas, os inúmeros e-mails, pedidos que recebemos para tratar de um assunto que está na boca de todo mundo, qual seja essa questão envolvendo a denunciação caluniosa e a calúnia, principalmente nas redes sociais. Nós tivemos aí esses casos de violência sexual, tivemos aí esse emblemático problema envolvendo o jogador Neymar. Então você, quando for perpetrar alguma denúncia, alguma notícia crimes envolvendo a prática de crimes, lembre-se que a calúnia ela traz como elemento constitutivo do tipo também a falsa comunicação de um crime, caluniar alguém imputando-lhe, dirigindo-lhe a prática de um crime, né? Dirigindo-lhe falsamente. Acontece que, se você der aso à abertura do inquérito policial, um processo penal contra essa pessoa, sabendo que essa pessoa é inocente, isso não é crime contra a honra. Esse crime contra a honra, ele vai ser absorvido por um crime muito mais grave contra a administração da justiça, que é a denunciação caluniosa. E é o que estão dizendo aí que foi praticado no caso do jogador. Então, todo cuidado. A denunciação caluniosa, ela está prevista no artigo 339 do Código Penal com uma pena de 2 a 8 anos de reclusão. Então é um crime muito grave, não é um crime que é julgado pelo juizado especial criminal, não é de menor potencial ofensivo. Então você, nas redes sociais, quando vai aí fazer alguma, entre aspas, aí, denúncia, vai noticiar um fato criminoso contra alguém, se reserve antes, consulte o seu advogado, tente procurar uma informação, um respaldo jurídico antes de lançar essas mensagens nas redes sociais. Muitas pessoas estão se vendo hoje aí às portas dos tribunais por conta dessas condutas temerárias, dessas condutas que acabam num viés da honra, maculando a honorabilidade das pessoas. Agora, num viés mais grave contra a administração da justiça, respondendo por um crime de denunciação caluniosa. É isso aí, Melissa. Muito obrigada, Zanoni, pela sua participação. Pessoal, vocês assistiram. Calúnias e difamações também fazem parte nas redes sociais. Então, fiquem atentos. E eu volto a conversar com o Dr. Winston Ueda agora sobre cirurgia plástica. Dr. Winston, cirurgia plástica para fins estéticos pode ser feita por qualquer pessoa ou existe alguma restrição, principalmente para quem tem doenças crônicas? Então, Melissa, ela pode ser feita sim por qualquer pessoa, no entanto, temos restrições. Não digo de doença crônica, exemplo, paciente diabético e hipertenso pode ser operado, desde que essa doença, essa comorbidade esteja controlada e não esteja levando a algum risco aumentado de vida ou para a nossa cirurgia, de complicações para a cirurgia. Já operamos vários pacientes hipertensos ou diabéticos, no entanto, todos com a sua doença controlada e bem acompanhado, não tem contratempo algum. No primeiro bloco, nós conversamos um pouco sobre o câncer de mama, até pela campanha agora do Outubro Rosa. E você nos comentou que um paciente, por exemplo, que vai, passar pelo processo de mastectomia total, falando da cirurgia agora reparadora, cirurgia plástica, o que pode ser feito neste caso? Temos várias possibilidades
a princípio vai depender de como nós vamos receber essa mama que vem do mastologista, se vier com a mastectomia radical ou parcial, que a gente chama de uma quadrantectomia. Muitas das vezes nós vamos perder a substância que tem na mama, aí, né, o tecido, porque vai ser retirado para uma análise, uma biópsia. E em alguns casos a gente consegue colocar preencher isso aí, dar um formato nesse mamar com uma prótese. Outras vezes não conseguimos, nós podemos usar expansores que são semelhantes a próteses, no entanto não são preenchidos com silicone e nós conseguimos preenchendo com o passar do tempo. Vou só interromper um pouquinho para tentar entender esses expansores. Sim. São como bexigas, então, que vai se enchendo ali. Correto. Com o passar do tempo? Isso mesmo. Melhor do que eu explicando isso aí. Em pacientes não temos muita pele, que para colocar uma prótese, para dar um volume, um formato suficiente, nós vamos colocar esse expansor, que, como você disse, um belo exemplo, é uma bexiga vazia e com a válvula paralela nós vamos insuflando essa bexiga até ela esticando com o passar do tempo a mama. Quando ela chegar num volume que a gente acha suficiente, nós entramos em outro procedimento, tiramos esse expansor e colocamos daí uma prótese de silicone, onde o silicone vai ter uma consistência, uma textura mais próxima à mama. Hoje em dia a estética está muito avançada, né, Dr. Winston? Sim. E neste caso específico do câncer de mama, né, no acometimento da mastectomia total, a mulher pode ficar tranquila, porque existe, né, vários movimentos aí, tanto dos extensores, da prótese de silicone e até mesmo a pigmentação da auréola, que é um dos fatores que todas as mulheres preocupam. Eu vou perder a minha auréola. Isso é indicado? Não tem nenhum risco? Realmente, as mulheres podem ficar despreocupadas, não vão ficar mutiladas. Vamos conseguir tratar esse câncer se for diagnosticado precocemente e hoje a plástica realmente nos traz muitos utensílios, vamos dizer assim, para conseguir reconstruir uma mama, dar um formato com os expansores, depois a prótese e com o passar do tempo, como você mesmo disse, Melissa, a pigmentação, tanto da areola quanto das cicatrizes, ele consegue praticamente, vamos dizer, camuflar essa cicatriz, vai se tornar uma mama praticamente muito idêntica ao que era antes. Agora, falando um pouquinho da cirurgia plástica, as mulheres são as campeãs aí em procura na área estética, mas os homens já têm aí acompanhado um pouquinho esse mercado. Sem dúvida. As mulheres são a maior parte que fazem a cirurgia estética, que se preocupam mais nessa parte. No entanto, o número de homens vem aumentando muito, vamos dizer assim, a vaidade vem pegando mais aí os homens, vem carregando mais os homens para o consultório. E eu digo também que vem perdendo um pouco desse machismo que tem, que estética é muito relacionado à mulher, o homem não precisa disso. E a gente já tem visto isso não só na cirurgia, mas em outras áreas que relacionam a parte estética. E vem ficado, é comum o homem querer se cuidar, né? Se querer ver bem, se querer num corpo legal e coisas afins. E quais são as cirurgias mais procuradas no seu consultório, doutor? Hoje, o que a gente mais faz é mama e abdômen, que é a área que a gente mais atua, contorno corporal, como a gente diz, né? No Brasil também em si, pesquisa recente orientou que a maior parte da cirurgia são mama e depois é a lipo, né? O abdômen em si. Agora, doutor Winston, fala um pouquinho pra gente, para quem está interessado então em fazer uma cirurgia, quais são os passos prioritários, onde que se deve aí começar? Eu orientaria a princípio procurar um cirurgião plástico, um profissional da área. O Google, muita gente diz que é ruim, mas eu acho que ele apresenta para o paciente muitas vezes algumas dúvidas que você não vai saber, mas já ter isso. E ir ao consultório solucionar as dúvidas, conversar com o médico, o que ele orienta que faça naquela situação, em uma mama, ou em um abdômen, em uma face, na cirurgia que vai ser isso. Eu gostaria de te agradecer imensamente pela sua participação aqui conosco no Saber Viver, viu, doutor Winston? Eu que agradeço a oportunidade. E você aí de casa, perdeu algo deste programa? Acompanhe este e todos os outros através do nosso canal do YouTube. Mande sugestões de reportagens através do WhatsApp. Eu vou ficando por aqui, mas no próximo sábado tem mais Saber Viver aqui na TV Alterosa. Até lá, tchau!